Ou, na realidade, não é uma palestra, né, o que a gente vai trazer aqui para vocês. É uma reflexão acerca desse tema, né, chamado fenômeno mediúnico, é o título que foi dado aqui para esse tema que nós vamos trazer essa noite. E aí a gente trouxe algumas imagens para refletir sobre o tema, né? São algumas imagens que mostram uma reunião mediúnica, né, que mostram as energias envolvidas, né, na comunicação mediúnica, já que o nosso tema é o fenômeno mediúnico, tá ok? Então, aqui, continuamos com essa imagem, né, trazendo aquela imagem do filme lá do Chico Xavier, que foi um dos maiores exemplos que a gente teve, foi realmente um fenômeno, né, do ponto de vista de comunicação mediúnica, mostrando aí nessa um pouco mais à direita aqui embaixo, as mentes que são envolvidas. Então, a gente já começa a refletir sobre como é que o fenômeno mediúnico se destaca, ocorre, né? Ele precisaria de duas mentes, não necessariamente as mentes estão desencarnadas e encarnadas, como nós vamos ver. E aqui à esquerda, né, embaixo, a gente coloca algo que é muito importante na comunicação mediúnica, que nós vamos ver ao longo da apresentação. E em cima, uma imagem de um templo antigo, né, que nós vamos também ver daqui a pouco. Tá? Vamos prosseguir, então. Então, nós vamos começar tentando dar uma conceituação de mediunidade. Nós vamos começar com uma bem simples do que seria mediunidade. Então, chama-se mediunidade, né? Isso aí no livro Pérolas do Além, de Chico, ele coloca bem simplificadamente, objetivamente para a gente, que chama-se mediunidade o conjunto de faculdades que permitem ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível. Então, significa o seguinte, é uma conexão que nós que estamos no plano de cá, que é o plano material, nos colocamos em contato com o plano espiritual, ou seja, com quem já não tem um corpo, com quem já estaria desencarnado, nessa definição aqui. E qual a verdadeira definição de mediunidade? Vamos aprofundar um pouquinho mais no próximo slide. Então, aqui a gente mostra na figura esquerda uma figura de um ser humano, mostrando que nós somos um ser de energia, né? Ou pedacinhos da divindade, aqui com letra minúscula, essa divindade, e nós temos essa energia interna na gente. Nós somos um ser que transcende só o corpo físico, que isso também é muito importante. Então, conceituando um pouquinho agora a mediunidade e médium. Então, a gente pode afirmar que nós somos espíritos. Ora, nós estamos no corpo físico, e ora, nós não estamos no corpo físico. Não é verdade? Atualmente, todos nós estamos aqui falando, estamos no corpo físico. Há outros companheiros que não estão no corpo físico, mas que estão aqui sintonizados conosco. E nós, como espíritos, independentes se nós estamos numa condição de encarnados, ou seja, aqui no plano material, ou desencarnados no plano espiritual, o pensamento não é um atributo da nossa matéria. A ciência já tem até comprovado, nas pesquisas mais recentes, que a memória ela não reside no nosso cérebro necessariamente, ela utiliza o nosso cérebro temporariamente quando nós estamos aqui encarnados. Então, isso aí seria algo extrafísico. Significa, então, o seguinte, que como nós somos espíritos, quando nós desencarnamos, nós continuamos o quê? Pensando, da mesma forma, já que o pensamento não é um atributo do corpo físico, mas é um atributo do próprio espírito. Então, se o espírito tem um pensamento contínuo, e se nós temos um meio de comunicação, que nós chamamos esse fluido cósmico universal, né? Se nós pensamos, nós também temos condições de nos comunicar. Quem disse que nós não podemos, ao desencarnar, não nos comunicarmos? Né? Não existe nenhum impeditivo, a lógica nos indica isso. Se somos seres pensantes, se o pensamento ou essa memória ela vai conosco quando nós desencarnamos, nada mais natural que eu possa me comunicar, né, nessa condição. Está claro até agora? Então, vamos prosseguindo agora, entrando um pouco mais na definição lá do Livro dos Médiuns. Então, lá no Livro dos Médiuns, ele diz simplificadamente que a mediunidade é uma faculdade existente no ser humano e que permite a comunicação entre o mundo material e espiritual, como nós já vimos aprofundando um pouco mais.
Vamos trazer um outro conceito aqui. Ela é uma disposição orgânica entre o corpo e o espírito. Em algum momento, no momento do nosso planejamento encarnatório, se nós teríamos mediunidade aqui, nosso corpo espiritual é preparado lá, e, obviamente, existe uma comunicação com o nosso mundo, com o nosso corpo material também, para que a intermediação, que a mediunidade basicamente é isso, né? Intermediar uma comunicação de um espírito que está no outro plano com esse plano aqui. E algumas vezes até do nosso próprio plano, mas nós não vamos fazer essa reflexão hoje. Então, ela sendo essa disposição orgânica, significa o seguinte, que há um certo preparo da gente, né, do nosso corpo físico, no corpo perispiritual, né, que é o nosso corpo do espírito, para que haja a mediunidade enquanto nós aqui estivermos encarnados. E ela não depende da moral do indivíduo, ou seja, ela não está associada à condição moral do indivíduo. Significa que ela tanto está sendo disponibilizada para pessoas que são mais equilibradas e algumas que ainda não são equilibradas, né? Porque se fossem só a mediunidade dada aos bons, a justiça de Deus não seria equânime, né? Então, essa é a motivação. Adentrando um pouco mais, no próximo slide, nós vamos ver alguns conceitos trazidos lá do capítulo 14, lá do Livro dos Médiuns. A gente foi entrando assim devagarzinho nesses conceitos, e Kardec, codificando, nos coloca o seguinte, que a espiritualidade trouxe através dessa organização que ele fez na obra do Livro dos Médiuns. E é no capítulo chamado Dos Médiuns, o item 159. Então, todo aquele, né, diz lá Kardec, que sente num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Tá? Ela é uma faculdade que é inerente ao homem e não constitui privilégio exclusivo, ou seja, quem tem mediunidade não é melhor do que ninguém. E por que nós vamos dizer isso aí? Porque ela é algo que é natural, né, e vem dos homens. Então, ele coloca também o seguinte, que raríssimas pessoas, né, deixam de ter alguma coisinha de mediunidade, algum rudimento de mediunidade, como coloca ele. Né? E por essa conclusão, ele diz o seguinte, é por isso que lá no Livro dos Médiuns diz isso, aí fica todo mundo perplexo, mas todos nós, então, somos mais ou menos médiuns. Ou seja, se eu num grau qualquer sinta essa influência dos espíritos, aquilo é um indicativo de uma mediunidade. Mas Kardec depois aprofunda, nós vamos ver no próximo slide, aí, no prosseguimento do próprio item, mas ele diz o seguinte, que se qualificam, ou seja, se denominam, então, como médiuns, aqueles em que os seguintes itens é que vão acontecer. Em que a faculdade mediúnica, ou seja, a predisposição orgânica, que permite essa intermediação de mensagens, né, ou de comunicações entre o plano espiritual e o plano material, ela se mostra bem caracterizada. É o que o pessoal adora utilizar, né, de mediunidade ostensiva. A mediunidade ostensiva é aquela que pode ser notável, né? É a pessoa que tem, que utilizando o aparelho perispiritual e físico dela, ela tem capacidade de a entidade utilizar a voz dela, ou ela tem a capacidade de ouvir, a entidade utilizar o aparelho auditivo dela, mas não é bem aparelho auditivo, que a gente ouve com a alma, né? Então, ela mostra-se também por efeitos patentes e de certa intensidade, ou seja, tem que ser notável, né, para que se caracterize como um médium realmente. E isso, como a gente já falou, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, aqui, apesar de todos nós, de certa forma, termos algum rudimento de mediunidade, alguns de nós temos, porque fomos preparados para tal na espiritualidade, não porque somos especiais, mas porque nós precisamos de fazer essa contribuição com a providência, né? Uma organização mais ou menos sensitiva. Então, a sensibilidade, no que é chamado, denominado médium, ela é mais aflorada, digamos assim. E essa faculdade se revela de uma forma bem diferente em cada médium. Então, significa o seguinte, que os médios, eles têm uma aptidão especial para um determinado fenômeno, né, de uma ordem ou de outra. Alguns são audientes, ou seja, eles percebem as mensagens
pelo aparelho auditivo, pelo equivalente ao aparelho auditivo, outros utilizando a voz, outro utilizando a visualização espiritual, que é a vidência, enfim, depende de como é que isso aí for organizado, ok? E as variedades de mediunidade, por consequência disso mesmo, ela está associada a esses diferentes tipos e espécies de manifestação, tá? Então, vamos seguindo. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, utilizando uma comparação, e aí você não se preocupe com o que a gente vai apresentar isso aqui, que isso aqui não tem nada de aula de física, tá, pessoal? É só para facilitar a gente entender. O André Luiz, lá no livro, foi de onde a gente pesquisou isso aqui, no livro Mecanismo da Mediunidade, lá no capítulo 6, e que tem também no livro do Companheiro da Fé, Jacobson Trovão, que é o capítulo em que ele trabalha as obras do André Luiz, né? Psicofonia nas obras de André Luiz, e tem um capítulo que ele trata desse circuito elétrico e o circuito mediúnico. Ele pega um circuito de eletricidade, né? E faz a comparação para a gente entender como é que essa fenomenologia da mediunidade acontece, tá ok? Então, vocês não se preocupem, que isso não é uma aula de física, não, está só usando a comparação. Então, aqui a gente está mostrando aqui à esquerda, né? A gente está mostrando assim, mais ou menos, seria uma bateria, ou seja, uma fonte, né? Essa fonte é o que vai transmitir a mensagem, que aqui no nosso circuito ele chama de corrente elétrica, tá? Então, ele seria o que vai gerar, seria a bateria, digamos assim, tá ok? Existe um fio, né? Que é o que está em preto aí colocado. Existe esse negóciozinho que tem um T que está para cima e para baixo, que é o quê? Uma chavezinha que ela pode ligar ou desligar o circuito. Se ela liga, o que acontece? Aquela fonte ali, que é onde tem o mais e o menos, que é a bateria, ela faz circular uma corrente por esse fio todinho. E nós temos esses três elementos aí. Esse L, que é essa bobinazinha, né? Que é o que chamam de indutor, que no circuito elétrico ele serve o seguinte, para proteger o circuito de oscilação de corrente. Então, existe uma corrente circulando aqui em volta, né? E essa corrente é que faz o que? Acender a lâmpada, se tiver energia. É o interruptor lá de casa. Por que a lâmpada de vocês liga? Porque vocês conectam, né? Ou seja, interligam o circuito, os elétrons circulam ali em volta, levando a corrente, essa corrente passa numa resistência, que a lâmpada nada mais é do que isso, e essa resistência, como ela é muito forte, ela transforma essa energia em energia luminosa, e aí ilumina a gente, que é a lâmpada de bulbo normal da gente, ok? Que é aquela letra R, que seria a resistência, que normalmente gera calor. Então, a resistência é algo que dissipa energia, ou seja, que ela pode dificultar a passagem dessa corrente. Então, o companheiro Otacílio Rangel, ele utiliza, né, na apresentação que ele faz no YouTube, a gente colocou aqui, inclusive, vocês podem fazer um imprint aí e podem assistir, porque é uma apresentação muito interessante. Então, o que acontece? Ele compara o seguinte, que a resistência seria, se eu tivesse, por exemplo, uma banda de música, né? Todo mundo enfileirado, e crianças passando entre elas, se essas pessoas estão enfileiradas, a criança passa facilmente, né? Agora, se essa banda, um anda para um lado, outro anda para o outro, e cria um corredorzinho assim, as crianças vão ter mais facilidade ou menos facilidade? Vão ter menos facilidade, vão ter mais dificuldade, vão ter mais resistência para andar pelo meio. Esse é o sentido da resistência, é o que se opõe à corrente aqui para a gente, vão gravando. Ela seria a mensagem, ela se opõe à transmissão da mensagem, tá ok? E esse C que tem ali é o capacitor. O capacitor no circuito, ele armazena a carga elétrica e libera rapidamente quando é necessário. Então, o indutor, que a gente falou, ele armazena energia através de um campo magnético. Então, esses dois elementos, eles atuam quando, por algum motivo, no circuito elétrico, essa corrente está querendo variar. Se ela quiser variar, eu compenso com um ou com o outro. Eu gero o quê? Uma descarga, né? Isso aí é importante para a gente, porque no fenômeno mediúnico, a mesma coisa vai acontecer. Então, esses aí seriam os três elementos. O indutor, que serve para proteger a comunicação, ele armazena energia, né? E o capacitor, que ele libera, que representaria o quê? As capacidades. Então, gravem isso. Os médios também têm, na constituição deles, o quê? Essa capacidade. E essa capacidade ela vai facilitar ou dificultar a comunicação, ou seja, a circulação da corrente. Tá bom? Vamos embora, então, para frente aí.
Então, a gente continuando aqui, a gente mostra o seguinte, nesse primeiro circuito aqui à esquerda, ele não está fechado, né? Aquela chavinha não está fechada, então o que é que acontece? Não tem corrente nenhuma circulando, tá? Se a gente lembrar da comunicação mediúnica, não tem comunicação mediúnica acontecendo em nada. É a chave que o próprio médium controla, tá certo? Se o médium não controlar essa chavezinha, não tem comunicação. A despeito, se a gente pensar na nossa bateria ali, de um comunicante, que seria o espírito que quer dar a mensagem, quisesse passar aquela corrente, que é a mensagem para a gente. Se não tivesse circuitozinho fechado, não vai acontecer. Tá claro? E aí a gente está mostrando no do meio, né, uma hora que a chave liga, desliga, não tem nada. Se ela liga, tem energia elétrica. Então, representaria o quê? Então, esse aqui seria o circuito mediúnico, fazendo a comparação. Então, aquela resistência que a gente falou seria dissipação de energia mental, né? Ou seja, é a energia que o médium gasta durante a comunicação mediúnica para sustentar aquela comunicação. Então, uma coisa importante, se o médium não liga o circuito, não tem a mensagem. Se ele liga o circuito, ou seja, se ele sintoniza com o espírito comunicante, a mensagem pode acontecer. Mas se ele não se concentra, ou seja, se aquela resistência dele é muito elevada, se não tem essa sustentação, não só dele, como de toda a equipe dos médios de sustentação, que é a base para essa comunicação ocorrer de forma equilibrada, pode deixar de ocorrer a comunicação. Está claro? A indutância seria aquela questão que a gente já trabalhou, né, que seria a descarga criada se tiver uma interrupção brusca na comunicação e a comunicação deixa de existir. E a capacitância, ela exprimiria essa propriedade, né, que se verifica do armazenamento de recursos espirituais. Então, ela tem a ver com o seguinte, com o preparo do médium. Então, é por isso que o estudo é importante, eu compreendendo não só a fenomenologia, mas dependendo do meu tipo de mediunidade e dependendo do tipo de comunicação, a espiritualidade vai selecionar aquele que tem melhor capacitância, que tem a melhor possibilidade de manter essa transmissão de energia. Tá claro? Então, vamos prosseguindo. E aí a gente adentra no que o André Luiz nos traz bem claramente lá, que ele diz o seguinte, que para uma comunicação existir, primeiro, nosso circuito está ali no meio, né? Que a gente estava falando ainda há pouco. Ele tem que estar fechado, e esse fechado é aquele quadradinho ali chamado pensamento de adesão. Então, dizer o seguinte, como é que o circuito mediúnico, ou seja, a comunicação acontece? Existe um espírito que tem uma vontade de fazer uma comunicação. Lembra, né, quando o Chico diz que a comunicação, o telefone sempre toca de lá para cá? Então, o espírito comunicante deseja, ele tem uma vontade de apelo, que André Luiz nos traz lá. O espírito do médium desdobrado, ou seja, quando ele já está naquele processo, na reunião mediúnica de desdobramento, ele tem dentro dele o que? Uma vontade de resposta. Mas é preciso que ter um pensamento de adesão, ou seja, ele está disponível para que esse circuito mediúnico feche e a comunicação possa haver. Só nessa hora, quando esse circuito mediúnico fecha, como a gente colocou ali em vermelho, é que a comunicação passa a acontecer. Tá ok até aí? Então, como é que ele processa? Então, esse espírito comunicante, ele emite uma corrente cerebral, ou seja, é tudo via mente, por isso que a gente coloca aquelas imagens, né, das mentes. Essa corrente cerebral, através da epífise, que é aquela glândulazinha, ou glândula pineal, do médium, ela é transformada na corrente, da corrente mental do espírito numa corrente nervosa, ou seja, já está no perispírito do médium, e vai adentrar o corpo físico agora, e vai para o córtex cerebral dele. Dependendo da predisposição, ou seja, de como esse médium foi preparado lá na espiritualidade, e utilizando essa comunicação com um desses lobos, né, que a gente chama, que são as partes que compõem o córtex cerebral, vai ter o tipo de comunicação mediúnica. Se essa interligação existe do perispírito com o lobo frontal, provavelmente vai ser através da fala ou da escrita, ou seja, ele vai ser um médium de psicofonia, ou seja, ele vai dar comunicação através da fala. Na realidade, não é ele, né? Ele está só intermediando o espírito, falando através dele, ou através da escrita, se for psicofonia. O lobo parietal, que é esse que fica mais ou menos no meio, está ali em azul, né? Em azul, nessa figurinha do cérebro que a gente colocou só para facilitar, são as sensações. O lobo temporal, que é o que fica um pouquinho mais abaixo, né? Aqui está em rosa aí, a audição, né?
então seria os médios audientes, têm uma comunicação extrafísica no perispírito com essa região do cérebro. Ele tem essa predisposição que é preparada muito antes até da gente encarnar. E no lobo occipital, que é o que fica mais na parte de trás do nosso córtex cerebral, a visão, ou seja, a vidência. Tá claro? Então, veja, o que a gente precisa entender, quando essa comunicação existe, né, o espírito ele direciona isso e, a partir da nossa predisposição orgânica, ela vai se manifestar de uma dessas formas. Tá claro? Então, essa é a relação que a gente faz aqui nos traz André Luiz, fazendo essa comparação no circuito elétrico. Mas vamos prosseguir. Mas e a mediunidade, então? Tudo bem, a gente viu o fenômeno mediúnico, viu como é que acontece, que a maioria de nós somos médiums, mas a mediunidade patente mesmo ela depende da predisposição orgânica, tem vários tipos de mediunidade, mas a mediunidade, quando é que ela surge? Obviamente, com esse nome mediunidade, talvez não existisse. Mas quando ela surge, será que ela é só com o espiritismo? Será que ela é só recente? Então, vamos ver. Vamos prosseguir aí. No próximo. Então, nós vamos basear, a partir daqui, a nossa conversa, num outro texto que a gente selecionou, lá do livro chamado Religião dos Espíritos, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, através do Franciscano Xavier, no capítulo 57, que tem a mesma denominação do nosso tema de hoje, fenômeno mediúnico. Então, nós vamos discorrer através dele mesmo. Então, na verdade, o que o texto nos traz? Que o fenômeno mediúnico tem vários antecedentes, ou seja, não é algo que surgiu agora. E Emmanuel nos diz o seguinte, que os fenômenos mediúnicos, eles são de todos os tempos, não surgiram agora. Os próprios povos primitivos, nos traz Emmanuel, eles anotavam maneiras para garantir a segurança e a tranquilidade no reino da morte, não só daquele como dos que já tinham ido, né? Então, olha, os egípcios, os assírios caldeus, os gregos, israelitas e os romanos, eles sempre prestavam essas homenagens e considerações para aqueles que já haviam passado para o outro lado, já haviam morrido, como nós chamamos, desencarnado. E para vê-los e ouvi-los, o que eles faziam? Eles conservavam com eles certa classe de iniciados característicos. Então, eram pessoas que faziam essa intermediação para trazer notícias, né, para prestar homenagens àqueles que já haviam desencarnado, que correspondiam, àquela época, aos nossos médiuns modernos. Ok? Mas quem eram esses médiuns da antiguidade? Vamos ver. Então, Emmanuel nos traz o seguinte, que lá nos Tebas eram os sacerdotes, tá certo? Na Babilônia eram os magos. Em Atenas eram os oráculos. Um dos mais famosos que tinham vários oráculos, né, naquela região grega, é o oráculo de Delfos, né, que é o templo dedicado ao Apolo, onde as pitonisas, né, você já deve ter ouvido falar, que eram as consulentes, as pessoas se dirigiam até lá para perguntarem situações, né, que elas desejavam. Então, os imperadores faziam isso, tá certo? As autoridades faziam isso para saber como é que elas iam se desempenhar. Em Jerusalém eram os profetas. E em Roma eram os arúpices, que eram todos os consulentes, ou seja, em todas as civilizações existiam esses equivalentes que promoviam esse ir e vir, essa comunicação entre os dois planos. Ok? Segundo nos traz Emmanuel. Prosseguindo. Então, Emmanuel diz o seguinte, mas como é que esse pessoal usava? Como a gente já falou ainda há pouco, né? Então, Emmanuel nos diz o seguinte, que as administrações, os cometimentos, as embaixadas, as expedições, os exércitos, esquadras, eles só se movimentavam quase sempre sob invocações e predições. Então, um determinado general estava lá em batalha, então, às vezes, ele ia, fazia uma consulta lá, no caso, né, no caso lá dos gregos, num dos oráculos, né, uma das pitonisas, para saber qual era o resultado. Né? Então, ele diz que a civilização faraônica, por exemplo, era adquirir mais largo esplendor ao pé dos túmulos, ou seja, se utilizando dessas comunicações, que, obviamente, não eram comunicações, digamos, que traziam um objetivo do que a gente tem da comunicação mediúnica hoje. Mas vamos ver, né? Vamos prosseguir. Então, lá no Egito era assim.
Nos traz também o seguinte, que a comunidade ninivita consulta adivinhos e astrólogos. Então, só para a gente lembrar um pouquinho de história, Nínive ela foi a capital do Império Assírio. Ela fica mais ou menos em Mossul, né, próximo no Iraque hoje em dia, aquele pontinho vermelho que está ali no mapa. E era uma cidade em que, apesar de ser uma cidade muito bonita, porque Nínive quer dizer beleza, bela, né? Mas eles eram extremamente duros, né? E eram ruins mesmo em termos de civilização com o povo, eram cruéis, na realidade. E aí conta-se que Jonas, que era um profeta, foi enviado para lá para dizer para eles que ou eles se arrependiam, Deus teria enviado ele, ou eles seriam destruídos. E Jonas, contrariado com aquilo ali, porque era um povo, né, muito rebelde, muito, digamos, cruel, ele resolve não ir. E aí ele pega um navio, e nesse navio ele é jogado depois ao mar, por uma questão aqui que não vamos adentrar muito, e ele acaba tendo que voltar para fazer isso aí. Só que quando ele faz essa pregação, as pessoas se arrependem e a cidade não é destruída. Ela é destruída mais na frente, no ano de 600 e pouco, mais ou menos, antes de Cristo. Tá? Então, aí a gente trouxe essas imagens da pregação de Jonas. Mas o importante é que também lá eles se utilizavam. Tá? Vamos seguindo. Então, Emmanuel nos traz o seguinte, que especifica a tradição que a alma de Teseu, em refulgente armadura, guiava as legiões helênicas em Maratona. Maratona foi uma batalha, né? Uma batalha de Maratona entre os atenienses e os persas, e conta-se a história que o Teseu ele foi um herói, né? Grego, lá de Atenas, em que, não sei se ouviram a história, né? Ele combateu, ele foi quem eliminou o Minotauro. Ele entra num labirinto, né, que havia um Minotauro, e ele elimina o Minotauro. Então, a gente trouxe aí um vaso, né, uma imagem mostrando isso. E dizem, e ele desencarnou, e nessa batalha ele surgiu, né, com a armadura e ficava auxiliando as legiões helênicas, e que ganharam, por conta disso, eles acreditavam, né, que essa presença dele, ele se materializou, então é um tipo de manifestação, um tipo de fenômeno mediúnico, que ele se materializou para orientar ali naquela guerra, ok? Prosseguindo. Nesse outro aqui, o Emmanuel nos traz também uma história muito interessante. Então, Emmanuel diz o seguinte, que conta o Velho Testamento que dedos intangíveis, ou seja, uma mão, surgiu do nada, né? E escreveu uma terrível sentença num festim de Baltazar. Então, Baltazar, ele era neto do Nabucodonosor II, né? E ele como imperador, ele era muito truculento, ele era bem diferente do avô. Então, numa dessas festas, ele tinha mandado buscar algumas taças, né? Que tinham sido retiradas de quando eles destruíram o templo em Jerusalém, umas taças de ouro, né, douradas, para ser utilizada nesse festim. E quando esse festim estava acontecendo, uma mão surgiu do nada e escreveu 3 palavras lá para ele: Mené, Tekel e o Facim. O Facim. E ele ficou intrigado com aquilo, né? Então a gente trouxe essa imagem aí, a mão escrevendo, né? Foi uma escrita direta. Então ele ficou intrigado e queria que os sábios dele identificassem, pegassem essa mensagem para interpretar, e não conseguiu com ninguém. Ele teve que procurar o Daniel, que era um dos anciãos da cidade, mais importantes, que tinha sido amigo do avô dele, que num primeiro momento nem queria, né, por ele ser muito truculento, mas acabou indo lá fazer a interpretação e ele interpretou. Então ele diz o seguinte, que Mené significava para ele que seus dias foram contados e vão terminar. Tekel, tu foste pesado na balança e julgado deficiente. E o Facim, que era a terceira palavra, teu reino será dividido e entregue aos seus inimigos. Então, era uma predição que foi feita nesse festim, e realmente o reino dele foi destruído depois, por conta dessa malversação, né, do poder que ele fez. Ok? Isso é uma outra demonstração de fenômeno mediúnico naquela época. Ok? Vamos seguindo aí. Emmanuel continua dizendo o seguinte, que a sociedade patrícia, ou seja, lá dos romanos, celebra as festas lemurianas com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Então, essa história de Lemúria é interessante. Lemúria, ele diz que era a gente trouxe esse mapinha, né? Era como se fosse uma ilha, que era mais ou menos contemporânea da época
da Atlântida, né? E que ela desapareceu, que foi criado no plano espiritual, no equivalente ao plano espiritual, no astral, uma cidade similar. E os gregos faziam a comemoração, né, disso aí com as Lemúrias. Então, essas Lemúrias, as Lemúrias, né, conhecidas, eram cerimônias fúnebres que eram celebradas pelos romanos nos meses de maio, no mês de maio, nas datas de 9, 11 e 13, que ocorriam essas comunicações, festejos das Lemúrias. E elas eram importantes, essas cerimônias, com o objetivo de esconjurar os malefícios dos espectros que erravam supostamente ao redor das casas, para desassombrar as casas, digamos assim. Então, eles utilizavam, como Emmanuel nos traz aqui, para acalmar aqueles espíritos que ainda estavam no intermédio, que ainda estavam em contato aqui com o nosso plano. Tá? Então, era com esse objetivo que ele fazia. Ok? Próximo. Emmanuel continua dizendo o seguinte, mas, né, toda a mensagem do Emmanuel tem um mais, mas quase todas as manifestações de intercâmbio, aqui começa a reflexão, entre os vivos da Terra e os vivos da espiritualidade, olha que beleza. A vida é um contínuo. Ora, nós estamos aqui, né, na Terra, como o Emmanuel nos diz, ora, estamos lá na espiritualidade. Evidenciam-se mescladas de sombra e luz. Então, o que significa isso? Que a comunicação pode ser utilizada para uma coisa positiva ou não. Mediunidade ela não tem lado bom nem ruim, né? Por isso que ela não depende da moral. Mas o que a gente está fazendo com a mediunidade? Essa é que é a questão. Eu estou utilizando para a sombra ou para a luz? É isso que o Emmanuel está trazendo de reflexão. Então ele coloca aí, olha, no delírio de símbolos e amuletos, em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações. Libação quer dizer que é um ato que considera a aspersão de um líquido em intenção de divindade. Então, era a pessoa que derramava um líquido para que a divindade viesse. Então, ele coloca preces, que é uma coisa positiva, mas libações, que eram esses rituais. Virtudes e vícios. Epopeias, que eram contadas histórias, né? E de misturar as práticas espirituais elevadas e superstições. Então, na antiguidade tinha muito isso, a coisa era mesclada, né? Era misturada. Então, aí, finalmente, né, chega Jesus. Então, Emmanuel nos coloca lá que, com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Na luminosa passagem dele aqui, o fenômeno mediúnico, por toda parte, é intimado à redenção da consciência. Ou seja, com o advento de Jesus, né, inicia uma modificação, né, para o fenômeno mediúnico. E ele começa a introduzir para a gente como se fosse de maneira seletiva, a gente colocar um crivo moral, né, como se diz aqui, para definir as responsabilidades e objetivos. Então, ele começa a trazer o conceito de mediunidade com Jesus, que é o título que a gente coloca ali em cima. Que significa o seguinte, a mediunidade não é boa nem ruim, mas ela pode ser boa e deve ser boa, deve ser utilizada para o bem. Então, é preciso eu me transformar, né, moralmente. O pessoal gosta muito de reforma, né? Reforma íntima, eu digo que reforma é algo que vai faltar alguma coisa depois. Então, a transformação íntima que a gente precisa fazer para começar a passar o nosso crivo moral para a mediunidade, para aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Então, prosseguindo aí. E aí nós vamos dar alguns exemplos, né? Assim que surpreendemos o Divino Mestre, afirmando-se em atitudes claras e decisivas para fazer isso para a gente. Né? Então, com a mediunidade redirecionada, né, ele começa a mostrar que ela pode ser usada para a redenção e elevação da consciência dos seres humanos. Né? Então, ele dá alguns exemplos aqui. Né? Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis, ela tinha uma série de obsessores que a perturbavam, né? Que a subjugavam, mas também a criar em si própria qualidades condignas com que se fará mais tarde a mensageira ideal da ressurreição. Então, Maria de Magdala é um exemplo clássico para a gente. Ela conseguiu vencer essas dificuldades. Então, mostrando que a mensagem do Cristo, quando ela nos convida a nos transformarmos, é necessário nós fazermos a nossa parte, né?
aliás, a maior parte é o suar da gente própria para fazer essa transformação. E o importante, né, que existe um momento decisivo na vida de Maria de Magdala, quando isso ocorre, né, mostrando como a moralidade é importante no intercâmbio espiritual. Tá? Então, vamos prosseguindo aqui. Ele socorre generosos alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os perturbavam, né, que os faziam sofrer, que os apenazam. Contudo, entretém-se ele mesmo com espíritos glorificados no cimo do Tabor. Então, ele mostrando que as duas coisas acontecem. Vamos prosseguindo aqui. Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas, e tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, condulo pouco a pouco à exaltação apostólica. Então, mostrando com o exemplo dele, como é que ele tinha paciência com os seus seguidores, que não acreditavam que eles tinham capacidade, que não acreditavam que eles poderiam curar, né? Ou seja, exercer a mediunidade de cura. A outra é honorificando a humildade de Estevão. Estevão, vocês acompanharam, né? Não o nosso Estevão aqui, mas o Estevão da história. Ele foi apedrejado, né? Então, ele que suporta sereno as fúrias que o apedrejavam, dos que apedrejam, acionando os mecanismos de clarividência, e o Marte percebe a presença sublime antes de se render à imposição da morte. Então, ele visualiza Jesus, e Jesus dá a condição para ele de não sentir aquela dor do apedrejamento final, ou seja, da aproximação da morte do corpo físico, né? Através dessa visualização do Cristo, que merecimento ele tinha, né? Para isso acontecer. Então, vamos ao próximo. O nosso clássico, que é Paulo, né? Ele compadece-te de Saulo de Tarso, que na época ainda era Saulo, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo, e aparece-lhe em espírito. Então, Jesus fez uma aparição para ele, né? Uma materialização para que ele pudesse enxergar. Na senda de Damasco, para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação a martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento, que ele foi um dos maiores pregadores depois do Cristo, mesmo não tendo sido um apóstolo contemporâneo da época do Cristo aqui, o acompanhando. Mas foi muito importante depois, como todos sabem, né? Vamos seguir. E, continuando-lhe o mistério divino, dispomos hoje na Terra da doutrina espírita, a restaurar as lições com força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe, ou seja, passando por uma peneira, né? Joeirar significa passar pelo joelho, ou seja, peneirar, né? Joeirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidade fulgurante. Não adianta você ter uma baita mediunidade, né? Endereçadas ao regozijo da inteligência, ao palanque das teorias, ou ao banquete das convicções. E sim que, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. Então, a mediunidade, ela deve ser exercida com o mestre. A doutrina espírita, ela veio depois, como o mestre anunciava, né, na terceira revelação, com o papel de tornar isso aí mais claro do ponto de vista do entendimento, né? E complementar, como ele coloca aqui, através do Evangelho do Cristo, agora redivivo, explicado à luz da doutrina espírita, de todo o objetivo dessa fenomenologia da mediunidade, fenômeno mediúnico. Para que ele existe? Não é para a gente mostrar para ninguém, não é para a gente dizer que tem, não é para a gente saber como é que estão os outros do lado de lá, mas assim utilizar o auxílio daqueles que estão necessitados, confusos e necessitando de acolhimento, né? Então, vamos prosseguindo aqui. Então, com esse advento do Espiritismo, a gente vai trazer aqui, encerrando a nossa conversa de hoje, a árvore da mediunidade, rapidamente, né? Então, a gente coloca aqui, na parte de baixo, é a inspiração e a intuição, que é lá na base, né? Lá na raiz, né? Que é onde inicia. Existem os sensitivos impressionáveis, um pouquinho mais acima, depois tem o desdobramento, e aí as mais patentes, que são a vidência, a audiência, a clareaudiência, a clarividência, a psicofonia, o psicopraxis, que na realidade é um termo que se utiliza para dizer, para falar da incorporação, que a gente não trabalha com esse nome, né, na doutrina espírita,
porque, na realidade, para não confundir, porque o espírito ele não penetra no nosso corpo, a gente viu que é uma comunicação via mente, o psicógrafo e o curador, ok? Vamos lá. E aí, encerrando aqui, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho, trazido lá também do Livro dos Médiuns, de alguns tipos de mediunidade, né? Então, o espiritismo ele começa, só recapitulando, com as mesas girantes. Ele era um fenômeno de ordem física, né? Movimento circular da mesa. Então, ele é um dos mais grosseiros tipos de fenômeno mediúnico, né? Mas ele precisa também do intermediário que fornece esse ectoplasma, esse material necessário para que aquela mesa se elevasse, né? É um fenômeno de ordem física. Vamos prosseguir. Aqui a gente fala um pouquinho da psicografia, que nós temos, em termos de escrita, né? Nós temos a psicografia, mente, grafia, escrita. Escrita através da mente, como a gente viu, né? O espírito vem, se comunica, vai para aquela região mental, a pessoa tem mediunidade para a escrita, ela vai psicografar. Então, ela tinha psicografia indireta, que foi a primeira que surgiu, que era uma cestinha, né, colocada ali uma pena para escrever, depois eles passaram por uma pranchetinha, com um lápis colocado ali, até que viram que nada disso era necessário, e aí passou a ter a psicografia direta ou manual, né, que todas as duas são psicografias. E a escrita direta, que é a pneumatografia, em que se colocava um papel fechado numa mesa, dava-se um tempo, e os espíritos escreviam ali com algo que parecia uma tinta cor de chumbo, né? E é a pneumatografia, essa escrita direta. E naquele exemplo que a gente mostrou, né, lá do passado, foi um tipo de pneumatografia, ok? E Moisés, dizem que foi o primeiro médium que a gente teve, né, escreveu nas tábuas, Deus, na realidade, o Espírito intermediário de Deus escreveu os mandamentos lá, através da pneumatografia também. Vamos lá. Prosseguindo, então. Falando agora das outras, né, que a gente falou rapidamente, ali naquela árvore. Ela pode se comunicar pelo aparelho auditivo, que, na verdade, não é o aparelho auditivo, é o aparelho da alma, né? É por isso que ele não tem uma certa direção, não é bem pelo nosso ouvido, mas seria através do que a gente chama de audiência, ou pela fala, através do aparelho fonador. Então, seria a audiência e a psicofonia, tá? Que são dois tipos de mediunidade. Aqui, ele, na realidade, isso caracteriza bem, porque ele diz coisas que são completamente estranhas às ideias habituais dele, né? E aos seus conhecimentos. Está, às vezes, até fora da inteligência dele, em termos de alcance, nessa encarnação. A psicofonia ela tem três tipos, né? Consciente, pré-consciente e inconsciente, nós não vamos falar, mas é só mostrando que, dependendo, né, do grau de liberação, ou seja, de afastamento, entre aspas, do nosso perispírito, vai ter uma situação ou outra. A consciente é através da mente, a pessoa sabe, né, o que ela falou. A pré-consciente, né, que é intermediária ali, ela lembra de algumas coisas, outras não, e a inconsciente, ela entra no transe profundo, ela não lembra de nada, passado a comunicação, ok? Vamos lá. Existem as aparições, né, vaporosas ou etéreas, podem ser tangíveis, né, e, diferente da visão, a aparição pode ocorrer em vigília. Então, a visão se dá num sono ou êxtase, e a aparição, ela chega pelos olhos do corpo físico. Então, uma aparição, todos enxergam, tá? A visão pode ser só uma pessoa que, em desdobramento, ela visualiza uma determinada coisa ou um determinado espírito trazendo alguma mensagem, alguma coisa para ela, tá ok? Vamos lá. As aparições foram famosas e muito, muito pesquisadas, né? Pegava-se o ectoplasma e se reproduzia aquele espírito. Ela foi muito utilizada no final do século XIX e início do século XX por alguns estudiosos, dentre eles, o mais famoso foi aquela Kate King, né, que foi o Crookes que estudou esse espírito para comprovar que aquilo ali realmente existia, ok? Vamos lá. E, por último, mas não menos importante, a xenoglossia, que é falar em diversas línguas, né, que lá no Evangelho tem várias passagens, né, sobre isso aí. Inclusive, Pentecostes é isso, né, onde as pessoas falavam várias línguas sem nunca ter estudado. Então, a pessoa fala aquela língua e ela se comunica através dela sem nunca ter estudado, que é a xenoglossia. Xeno quer dizer de estrangeiro, né? E hoje em dia, mais modernamente, existe uma linha de pesquisa científica, né, vários cientistas que estudam, da transcomunicação instrumental, que é utilizando os instrumentos, notadamente TV, e daqui mais uns tempos, quando a gente tiver tecnologia
imoralidade para tal, vai ser utilizado talvez no nosso celular e tudo, mas nós ainda não estamos nesse ponto, né? O Tesla, que é um dos orientadores espirituais desse grupo aí, que essa comunicação instrumental mostrada aí embaixo, ele é que coordena alguns desses grupos lá na espiritualidade de pesquisa, ok? E aí, próximo slide, nós vamos encerrar com essa reflexão aqui. A mediunidade ela tem que ser com Jesus. E Jesus, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8, ele diz para a gente o seguinte: dai gratuitamente quem gratuitamente recebeste. Então, mediunidade não se cobra, né? Não se pode cobrar. Então, os médios, e aí Kardec traz lá, né, no capítulo 1, né, lá do que é o Espiritismo, ele diz: os médios verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, procuram recursos no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Chico Xavier nunca abandonou a profissão dele, né? Eles não consagram a mediunidade senão o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações. Então, médios que ficam reclamando: mas eu gasto tanto tempo com isso, eu já chego cansado. Dedique-se o tempo que você pode, né? Ou seja, tenha tranquilidade ao exercitar a sua mediunidade com Jesus. E quando ela for feita com Jesus, você vai ver que não tem nada de dolorido, né? Nem de difícil. Empregando parte do tempo destinado aos divertimentos e repouso nesse trabalho mais útil. Eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. Então, aqui, o convite é esse, né, pessoal? A gente estuda todo o fenômeno mediúnico, mas o estudo do fenômeno mediúnico é basicamente para a gente compreender melhor e saber como utilizar. Mas o mais importante é o ensinamento do Cristo, da utilização, como a gente traz aqui embaixo, né, uma reunião mediúnica, em que tantos irmãos precisando de auxílio. Então, quem tem mediunidade tem essa necessidade moral e o compromisso, né, com a espiritualidade e com Cristo também, através dos prepostos dele, e o convite que ele nos faz, nessa figura ali do meio, para que a gente exerça a mediunidade com ele. Tá? Porque sem ele não adiantará, porque nós não cumpriremos o objetivo maior da mediunidade, que é o auxílio ao próximo e a nós próprios, no nosso crescimento. Então, era isso que a gente queria trazer para vocês, agradecemos a oportunidade, pedimos as nossas escusas pelas quedas de internet, mas faz parte da vida, né? O importante é a gente ter estado com vocês. Muito obrigado e aquele abraço fraterno a todos.